a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de venturas. Quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando. Olhe sempre em trevas, mãos mendiga ao pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Hoje, quando o sol se foi, deixou meu coração desejando um cantinho petidinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor.
onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho
certo pra seguir. Agradece a luz do sol que te aquece, se refresque na chuva que cai, se ilumine nas luzes das estrelas. Tenha fé em Deus e vai. Se encontrar espinho na sua estrada, não tenha medo, irmão. Cuida de tirar do seu caminho. Saiba que você não está sozinho e pede a Deus a direção. E se encontrarás no fim da sua estrada um jardim repleto de flor, verás que entre as flores e espinhos Deus também plantou o amor. Agradece a luz do sol que te aquece, se refresque na chuva que cai, se ilumine nas luzes das estrelas. Tenha fé em Deus e vai. Se encontrar espinho na sua estrada, não tenha medo, irmão. Cuida de tirar do seu caminho. Saiba que você não está sozinho e pede a Deus a direção. E encontrarás no fim da sua estrada um jardim repleto de flor. Verás que entre as flores e espinhos Deus também plantou o amor. Nossa gratidão, Toninho. Valeu. Deus abençoa. Gratidão, um abraço a todos, bom trabalho, bom estudo para vocês aí. Sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, aqui de Bernadas, Rio Manso, Minas Gerais. A nossa gratidão. Selma Teixeira, seja bem-vinda, a nossa gratidão. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Enfermidade e fé. A enfermidade do corpo é oportunidade divina para embelezamento da alma. E por mais difícil que seja a situação enfrentada por ti ou por um ente querido, no que se refere aos problemas do corpo físico, permaneça acreditando em dias melhores e na bênção da corrigenda para o corpo. Neste momento, procure estar ainda mais unido à família, fazendo um tratamento espiritual coletivo. Confie nos médicos da terra, que é tanto estudado para isso. Jesus se manifesta por meio dele e permanecerá no leme. Davi, no famoso Salmo, assim nos ensina: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Enfermidade e fé. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer a Deus pelo dia que finda, pela noite que inicia, por esse momento de estudo e reflexão. Agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação. Gratidão a Deus, que é o nosso Pai e que muito nos ama. Gratidão a Jesus, que é o amor de nossas vidas, o nosso irmão maior, que veio até a terra e se fez o evangelho vivo, nos ensinando que era o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos um caminho a seguir, que é Jesus. Gratidão à Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, que também é nossa mãe, que auxilia os nossos irmãos que estão nos vales. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita, Jesus de Nazaré.
que nesse momento essas nossas vibrações no bem, esse nosso pensamento positivo, possa estar indo de encontro a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, e estar do lado da nossa irmã Selma Teixeira, a intuindo para que ela possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que possamos compreender e praticar no nosso dia a dia. Senhor, nós te pedimos também que possa estar indo de encontro a todos os nossos irmãos que se encontram nas penitenciárias, nos hospitais, nos asilos, nas creches, orfanatos, em leito de dor, com pensamentos não bacanas. Que cada um deles e cada um de nós possa sentir esse conforto e esse alento que vem de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Sejamos todos nós bem-vindos. Selma, nossa gratidão. Seu microfone. Olá, tá me ouvindo agora? Então tá bom. Olá, pessoas. Boa noite a todos, né? Que Deus esteja conosco neste momento. O seu notebook parece estar dando microfonia. Sério? Tá, peraí só um pouquinho. É só você desligar nele lá no F7, Tá, peraí só um pouquinho. o X. Melhorou? Ou ainda está? Ixi. Peraí, é porque eu tô próxima aqui de um outro aparelho. Só um minutinho, tá? Tá ruim ainda, Denise? Melhorou? Não, Marli? Só um momento. No F7, você aperta ele, que você desliga o som do notebook. Tá, eu vou sair do notebook e vou ficar na minha tela do meu celular, tá bom? Só um minutinho que eu já volto. Você está usando os dois, Selma? Oi? Você está usando o celular e o computador? É por causa que a minha mãe está perto, no meu celular. Então, eu vou desconectar ela. Não, é só você desligar do computador que dá certinho. Oi? É só você desligar os pontos do computador. Tá, só um minutinho, então. Tá me ouvindo? Piorou. É melhor agora, Denise? Ah, agora sim. Então, agora tá bom. Então, vamos lá, gente. Diante, né, do que nos foi apresentado, eu estou aqui novamente para falar com vocês, dessa vez sobre um apóstolo, e não um apóstolo desertor, não um apóstolo incrédulo, não um apóstolo fugitivo, né? E nem um suicida. Eu estou aqui para falar sobre um apóstolo do amor, uma mensagem que passa da vida desse apóstolo, é uma narrativa maravilhosa. Então, eu vou tentar, dentro daquilo, tudo que eu tentei compilar aqui, passar para vocês esse ensinamento e essa maravilha que foi a vida de João, o tempo inteiro que ele esteve, né, ao lado de Cristo, e após essa caminhada dele junto com o Mestre. Então, o que nos remete esse ensinamento, esses ensinos, né, a leitura que a gente faz sobre João? Aqui me remeteu a uma volta ao primeiro amor. Ah, mas que é o primeiro amor? É meu primeiro namorado? É o primeiro menino que eu gostei na escola? Não. Quando a gente é criança, nos é apresentado, os pais nos apresentam uma religião, e nessa religião, seja lá qual for,
a gente tem a presença, nos é apresentado Jesus. Então, assim, desde lá do início da nossa infância, antes mesmo da nossa chegada, né, aqui ao plano terrestre, nós já sabemos a existência de Jesus. Nós já passamos, nós vivemos outras vidas e temos isso bem presente em nós. Só que com o tempo, isso vai... Com o tempo, a vida, como se diz, né, as mazelas, vai fazendo com que a gente esqueça um pouco que a gente tem que amar mais a Cristo e amar menos as outras coisas. Então, a gente vai deixando esse primeiro amor que a gente conheceu, esse primeiro amor que a gente tem que ter a Deus e a Cristo, a gente vai deixando isso para depois, em segundo plano. Então, assim, tem vários textos em que isso é bem narrado, em que eu até imprimi algumas coisas. O primeiro amor. O que é o primeiro amor? A que o Senhor Jesus se refere nessa mensagem? Então, a resposta é bem clara. É um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. E isso foi bem exemplificado na parábola de Cristo, onde ele fala em Mateus 13:44, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando-se de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aqueles campos. O Senhor está falando de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo que tem para desfrutar do seu achado. Essas duas características são evidentes na vida de quem teve um encontro real com Jesus. Então, o que a gente precisa nesse momento, né, que remete isso, né, ao primeiro amor? É um encontro que todos nós, né, principalmente a gente que já tem esse conhecimento, né, do espiritismo e tal, a ter esse encontro com Jesus. Porque não adianta eu me deslocar da minha casa e ir para um templo, uma reunião que seja lá na casa espírita, sendo que eu estou levando apenas o meu corpo, eu não estou levando o meu coração, eu não estou levando a minha mente. Então, como eu posso, de uma forma, estar pregando uma coisa que eu não estou vivendo, né? Então, assim, nós estamos vivendo uma mentira ali, de um amor, mas nós estamos falando de um amor que a gente, na verdade, não vive. Então, João, vou contar a história dele, e lá a gente vai mesclando uma coisa com a outra. Então, os dois livros que eu escolhi, que conta toda a narrativa da vida de João, que é Francisco de Assis, o primeiro capítulo é todinho, a vida de João. E é assim, você tem que ler e reler várias vezes, porque é muito linda a narrativa, não tem como você... Esse livro nem é meu, eu peguei emprestado e nunca mais devolvi, não é seu não, tá, Demir? É do Beto. Então, ou seja, é um livro que vira e mexe, eu estou limpando a prateleira, às vezes eu pego ele, eu me pego assim, eu volto em algumas partes, porque é linda a mensagem, né? E tirando essa mensagem desse livro também tem o Boa Nova, esse aí, né, Demir, é o nosso livro de cabeceira, em que fala, que começa, né, que é o começo de tudo, falando da família de Zebedeu. Zebedeu quem é? É o pai de João e pai de Tiago. Então, a narrativa dele, vou ler rapidamente, porque o tempo é muito curto, é muita coisa, eu quero falar muito. Então, vocês dão licença aí, só um minutinho. A família de Zebedeu. Na manhã que se seguiu, a primeira manifestação de suas palavras, defronte Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam na margem e os convocou para o apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista, e que eu tinha ouvido na véspera, tomados de emoção, e lançaram para ele, transbordando de alegria. Mestre, mestre. Então, assim, eles não tiveram reação de não aceitar. Eles queriam mais que rápido fazer parte, né, dessa comitiva. É lógico, né? O que acontece nisso tudo aí? Então, eles eram assim, conta a narrativa que quando João, que é a mãe dele, né, veio a dar à luz a ele, ela tem a narrativa tanto no livro, né, tanto no Boa Nova, quanto no Francisco de Assis, falando que Salomé recebeu a notícia com certo cuidado também, assim, porque quando João nasceu, houve
é como se fosse uma explosão de coisas maravilhosas acontecendo ali ao redor daquela família, que até então não tinha noção, Salomé não tinha noção do espírito que estava ali, habitando nela e que iria nascer, e quão grande seria a caminhada desse espírito junto ao mestre. Então, assim, quando Jesus apareceu ali, né, convidando-os para conseguir com eles, ela, como toda mãe, óbvio, falou, meu Deus, vou entregar meu filho, nem ouço falar, mas como eu vou confiar, né, nisso tudo aí? Apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também, ela ouviu o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas de véspera. Pôs-se, então, a ponderar consigo mesma. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe o filho de Maria não falasse na cidade em nome de algum príncipe? E o Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava através adeptos entre os homens trabalhadores e fortes? A quem seriam confiados os postos mais altos dentro de uma fundação? Seus filhos queridos, bem que os mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. Ou seja, ela foi levada pela vaidade, né? Assim, ela já sabia da maravilha que era o mestre. Aí ele convoca os filhos para poder segui-lo. Ela já se sentiu, quem não, né? Empoderada. Poxa, meus filhos, é o melhor que está tendo, né? E diante disso, ela chega até Jesus e pede, Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reinado, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu e atemporou com gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Ou seja, nesse momento, assim, Salomé ficou embaraçada, né, beber do meu cálice, o que Jesus está falando, né? Então, assim, até aquele momento, ela não sabia por que queria acontecer de ali para frente. Mas, além disso, o grupo que rodeava o Messias observava com discrição e manifesta curiosidade. Então, trabalhando aquilo tudo ali, Jesus continuou com eles o tempo inteiro, aquilo tudo, né, e tal. E Zebedeu, o pai, né, assim, por mais que ele se sentisse honrado, ele ficou pensativo também, talvez, não sei se temeroso, mas ele queria saber mais. E entre as conversas, boas conversas com Jesus, Jesus colocou as razões, né, que ele estava ali para levar os filhos dele para segui-lo com a boa nova. Então Jesus coloca para ele, Zebedeu, tu que conheces a lei e lhes guardas os preceitos do coração, sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Quando fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas, todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Então, ou seja, esse era o cálice, né? Os seus filhos estão dispostos a pagar preço por me seguir? Estão dispostos a abrir mão de uma vida tranquila aqui, pescando com vocês, para me seguir, sabendo que serão perseguidos, serão, às vezes, açoitados, serão martirizados até, né, de forma bárbara, como era antigamente? Aí o pai de Tiago e de João ouvia o humilde e refletia. Sim, Senhor. E Jesus, como que respeitasse o momento para esclarecer todos os pontos de dúvida, continuou. O reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas, e o trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, não tem conversa, não tinha. Então, essa força que Jesus, essa potência de sabedoria de Jesus estava fazendo com que aquilo se espalhasse entre todas as pessoas ali da região, inclusive sobre os pais, né, Salomé e Zebedeu. E Jesus, como que aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvidas, continuou: o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam?
Jesus, com um sorriso de benignidade, respondeu: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu Pai são o meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é o vício de sentimento. Trago comigo as armas, para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, mas são os esforços integrantes que a obra reclama. Então, assim, essa é o capítulo 4 do livro Boa Nova, maravilhoso também, fala sobre, né, a inserção de João para estar nesse discipulado, né, junto com Jesus, se tornando um dos principais apóstolos dele. Então, assim, várias considerações foram feitas e tem uma frase que eu gostei muito, um diálogo, né? Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu respondeu: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Porém, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o evangelho traz consigo o fermento da renovação. E ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia com as melhores armas aos meus discípulos, experimentando o mal e cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que o tombou. Nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegremo-nos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos deuses dos triunfos fáceis, porque saberemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convence para contemplá-la, edificando o seu reino, porventura sem fim, no íntimo dos corações. Então, Jesus deixa bem claro que não será fácil, né? Não foi fácil para ele, não será fácil para os discípulos e muito menos para nós, né? Então, quem somos nós para estar à beira desse discipulado todo aí, né? Quem somos nós que lançamos toda hora pedra em alguém e tropeçamos nelas mesmas também, né? Então, a gente tem que ter essa ponderação para que, quando a gente se falar de amor, vamos tentar agir como João. Então, agora, eu já passo um pouco para a história de João, que está no livro de Francisco de Assis. Já sabemos que ele é filho de Zebedeu e Salomé, e que foi entregue a Jesus, né, pelos pais, com muita gratidão. Sendo que Salomé, não sei porque que eu cismei, tá, gente? É Maria. Logicamente, ela foi vendo logo aquilo ali, ela foi, né, ela pedindo a Jesus que colocasse os filhos, né, junto que ela queria que colocasse, quando chegasse, né, a chegada do reino, que fosse instalado, que eles se sentassem a um, deixa eu ler aqui, e ver, ficando cada um, aqui, ó, só um minutinho. Tiago e João, aproximando-se do mestre, decididos, ficando cada um de um lado, concretizando o pedido da mãe. Cristo, fixando os grandes olhos em Salomé, respondeu serenamente: não compete a mim. Ou seja, a mãe queria muito que os meninos ficassem um de um lado, outro do outro de Jesus, né? Então, Jesus responde para ela: não compete a mim deixar ou não os teus filhos se assentem ao meu lado. Na marcha que propuseram caminhar na terra e no céu, eis que cada um de nós haveremos de testemunhar diante de Deus e da nossa consciência o que aprendemos. No entanto, se eles suportarem tomar comigo o cálice amargo preparado para mim há milênios, rogaremos ao nosso Pai Celestial que os mantenha na minha companhia, para que a felicidade aumente em meu coração e a sua vontade será satisfeita. Se for essa a vontade de Deus. Antes de compreender seu apostolado junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, João parecia um moço até impetuoso. Eles tinham
aquela vontade, aquela ânsia, queria muito que todo mundo aceitasse. Então, assim, é aquilo que quando a gente começa nova no Evangelho, então a gente quer também todo mundo conhecer, vem todo mundo para cá, para vocês conhecerem. Ah, escuta isso, não, vê isso, vê aquilo e tal, tal, tal. Então, é a impetuosidade da gente. Mas Jesus via neles, principalmente em João, uma perfeição de caráter, uma perfeição de coração, e Jesus tinha um carinho especial por ele. Então, ele é como se chamasse o discípulo amado. Então, por mais que ele tinha essas impetuosidades, que teve uma vez em que Jesus não foi aceito numa determinada cidade, e ele estava junto a Jesus, aí, como Jesus designava alguns poderes, né, para que eles curassem, aquela coisa toda e tal, ele perguntou o que é que manda. Jesus foi rejeitado naquela. Esqueci qual foi a cidade agora. Jesus foi rejeitado naquela cidade, ele pegou e falou: Senhor, quer que mandemos raios do céu sobre eles? Então, ou seja, porque não aceita meu mestre? Então vou queimar todo mundo. Criança, homem, mulher, tudo ali que tiver misturado, animal. Então, assim, então Jesus chamou-os de filhos do trovão. Então, ao mesmo tempo que eles tinham todo esse amor, o amor era tão grande que eles ultrapassavam até os limites, às vezes, do raciocínio lógico, né? Vai dizimar uma cidade onde com Cristo, que prega o amor, eu vou queimar todo mundo e pronto, acabou. Não justifica. Então, João, ele vai seguindo Jesus nessa trajetória toda, ele acompanha Jesus em todos os momentos, né? De tristeza, de alegria, de glórias. Né, ao lado, é a ele que Jesus, nos últimos momentos, né, da sua trajetória até o Calvário, ele está lá junto com Maria, e Jesus pede a ele, que Jesus, conhecendo a pureza daquele coração, pede a ele que tome conta de sua mãe, de Maria, e antes que eles, né, fosse para esse esfera espiritual, João abraçou esse momento em que eles se sentiria, assim, junto a Maria, seguiria junto a ela, né? Acrescentaria mais esse desejo de Jesus no seu coração. Então, após a morte de Jesus, João caminhou junto com Maria, depois que Maria, né, voltou lá do Vale dos... Esqueci como é o nome, Ademir, Vale... Ai, esqueci agora, tá no livro Maria de Nazaré, agora me perdi, tá? Não é Vale dos Suicidas, não, tem um vale chamado ali. Eu vou me lembrar e vou falar para vocês. Então, Maria primeiro desce a esse local, né, para socorrer as pessoas que estão ali todas sofridas, aquela coisa toda, e João continua seguindo, pregando o evangelho de Jesus para todos os lados. Mas chega um certo ponto em que, depois disso tudo, eles se encontram, criam a casa do caminho. Então, assim, Maria, depois de cumprir toda a sua trajetória, ela parte também, né? Ela sai do plano terrestre, vai para o plano espiritual, e João já está idoso, e neste momento, a partir daí começa o seu martírio verdadeiro, né? Ele é preso e ele vai para uma ilha chamada Ilha de Patmos. É uma ilha de formação de... É como se fosse assim, é uma ilha excluída, né, do mundo, como se diz. Ali formações vulcânicas. Ali, a vida ali não é vida saudável, não tem uma água decente para as pessoas, a vegetação é escassa. Então, ele é colocado ali junto com alguns... então, ele foi exilado ali. Para isso, teve alguns soldados que foram junto com ele, né, para ficar ali naquela ilha, para tomar conta, para que ele não fugisse, aquela coisa toda. Um lugar completamente inóspito, né, pelas leituras que eu fiz, era um lugar assim, que você chega e fala, Deus me livre o que eu estou fazendo aqui. Era para ser o inferno na terra dele, entendeu? Então, assim, então, você fazendo essa leitura, você se transfere para essa ilha junto de João. Então, você não consegue se imaginar numa ilha onde é tudo muito quente, a água é saloba, que eles falam, né? Saloba, uma água ruim. Uma vez eu viajei para um determinado local aí do norte de Minas e a água tinha um gosto ruim, um gosto de sal. Então, me falaram, a água aqui é saloba. Eu não conseguia tomar, então tinha que andar com garrafinha. Então, imagine naquela época, em que a água era triplamente saloba, era até escura, aqui pelas leituras que se fazem. E João, quando ele chegou naquele lugar, ele não se sentiu triste, muito pelo contrário, feliz demais, feliz em estar ali naquele local, né, onde ele, o espírito iluminadíssimo que era, ele
se sentiu triste por estar abandonado assim, por ter abandonado aquelas pessoas que estavam com ele, né? Em Roma, aquela coisa toda. Então, ele foi colocado ali para que ele ali se definhasse, morresse de fome, de sede, de sol, não tinha uma cama, não tinha nada, tinha que dormir no chão, na pedra, né? Mas ele não, ele viveu ali todos os anos de sua vida. Ele foi o único que morreu por morte natural. Ele não foi martirizado. E ele morreu, dizem, né, as palavras aqui, que ele morreu centenário. Então, ele foi idoso para essa ilha, e nessa ilha ele viveu experiências maravilhosas, né? Porque João, ele tinha uma forma de se... Como é que fala? Ele era uma imantação de energia que Jesus conta, né? O livro aqui de Miramês, né? O Francisco de Assis fala que João, ele não era aquela pessoa que se deixava cair por qualquer coisinha. Então, mesmo ele estando nesse local inóspito, aí, triste e terrível, toda vez que ele sabia de uma coisa que parecia ali, que morreu, que foi assassinado um dos apóstolos, né, do Cristo, ele sentia tristeza. Mas o que ele fazia? Ele buscava uma oração ali naquele local, ele sozinho, ele se conectava com a natureza, se conectava com aquilo tudo ali, e decidia para ele que esse legado que era desse apóstolo que morreu, agora é meu. Então, assim, ele se reenergizava com a morte dos seus amigos, e ele deixava cair, ele chorava, óbvio e tal, óbvio, mas ele implantava nele aquele legado. Então, ou seja, eu tenho o meu e mais o dele. Então, foi assim, quando ele soube da morte do irmão dele, ele ficou muito triste, né, ficou abatido, mas pegou a causa do irmão para ele. Pegou a causa, quando ficou sabendo da morte de Pedro, né, daquela forma que foi lá, né, na época que ele já estava, quando Pedro faleceu, ele já estava lá na ilha. Então, assim, quando ele ficou sabendo, ele ficou muito triste também, mas não se abateu, né? Pegou o legado de Pedro e se energizou mais ainda. Então, ele era uma imantação de energia fenomenal. E nessa ilha, ele teve vários... Foi um local onde ele, assim, praticou toda a mediunidade que ele tinha, né? Ele, assim que ele entrou, ele se sentiu muito bem, ele se colocou em oração, e ali ele recebia as visitas, né, de Jesus, de Maria, dos apóstolos que já tinham partido para o plano espiritual. Então, assim, os soldados o viam como um louco, conversando sozinho e tal, mas ele não estava conversando sozinho, ele estava com a espiritualidade ali do lado dele. Então, assim, como os apóstolos, e ele era tão querido, ele era tão amado, e ele tinha uma energia tão positiva, que ele atraía os soldados, não conseguia maltratá-lo, né? Então, assim, ele era muito amado por todos. E nesse lugar, ele, às vezes, caminhando, ele parava, sentava, assim, o livro narra que várias vezes ele estava sentado ao lado sentado na beira de um lago, assim, falando. Aí ele falava com as plantas, falava com o vento. Então, ele falava com os peixes, né? Então, ele pregava para os peixes, ele pregava de forma como se ele estivesse falando com uma pessoa do lado, narrando nitidamente tudo aquilo que ele viveu com Cristo, todos aqueles ensinamentos, todas aquelas curas, tudo aquilo que Jesus colocou, ele falava isso para os peixes. Mas falando para os peixes, ele atraía os curiosos, né? Os soldados, não sei que cara doido, falando sozinho ali, deixa eu ver lá o que ele está falando. E isso era uma forma que ele tinha de praticar a missão missionária dele ali, que era falar de Jesus ao coração daqueles homens através dos peixes. Aí você pensa que o peixe estava tudo longe, cada um no canto, não, o cardume se reunia ali, ó, na frente dele, e ficava, até arrepio, gente, e ficava ali ouvindo ele falar, né, como se fosse... Então, assim, ele tinha esse encantamento para falar com os pássaros, para falar com as folhas, ele falava com o vento. Então, ele, nas suas narrativas, ele pediu ao vento que levasse, né, nas suas orações, ele pediu ao vento que levasse as orações, levasse as mensagens aos ouvidos de quem não estava ali para poder ouvir. E isso, Jesus fazia com que tudo isso acontecesse. Então, João
assim, é sensacional a história. Então, diante disso tudo, eu vou tentar achar aqui a parte que ele pede aos ventos, né? Que para ele tem aquela questão assim: eu estou aqui sozinho, sozinho entre aspas, né? Eu tenho a natureza, eu tenho todos os animais, eu tenho as pedras, as rochas, que falava com as rochas também. Era aquele louco que a gente vê na rua conversando sozinho. Então, ele conversa com todo mundo. Então, que ele coloca para a gente que o amor que ele tinha era um amor que vence distâncias. Tem uma frase aqui, vou ler para vocês. O amor que vence distâncias. Antes disso, vou falar dessa parte do vento, né? Dialogava com o vento e pedia com humildade que levasse a sua fala e a de todos os mensageiros do Cristo para os lugares que elas deseassem, para os enfermos e para os aflitos. O vento tinha a felicidade de penetrar lugares em que o homem jamais pensaria que poderia ser ouvido. E João arrematava desse modo: vento amigo, inspira as almas de bem e tranquiliza as feras humanas. Tu és agente de vida como bênçãos de Deus. Então, assim, aí, gente, eu parei para pensar assim, uai, eu posso falar com o vento também. Eu não tenho eu não tenho essa pureza, né, de sentimento, mas quando a gente quer, a gente faz sim. A gente tem que querer, a gente tem que testar, a gente tem que tentar, né, fazer-se ouvido pelos animais, fazer-se, né, que a nossa voz chegue a outras pessoas através, assim, eu estou pensando aqui, mas se eu processar o meu pensamento bom em direção a uma pessoa, quem disse que o vento não pode levar? Acredito eu que pode levar sim, entendeu? Então, assim, eu adoro quando eu faço essas leituras, eu gosto de fazer esses testes. Adoro fazer isso, sim, viu, gente? Então, aí vem o amor que vence distância. Então, assim, o João era tão bondoso, um ancião maravilhoso, todo mundo gostava dele, que os soldados ficavam impactados, como que Deus permitia que um homem bom daquele estivesse ali naquele lugar inóspito, né, naquele lugar ruim. E uma vez perguntou que um dos soldados de São João que se sentia isolado naquela ilha distante, e enquanto seus compatriotas gozavam do bom e do melhor em Roma, eles tinham que saciar a sede com água salubre, o que o apóstolo retrucou. O Cristo nos ensinou como vivermos juntos, mesmo nos encontrando distantes uns dos outros, ligados pela ciência magna do amor, pois quem ama não vive isoladamente. Então, quem ama não vive isoladamente. Eu posso estar solitária, sozinha no lugar, mas se eu tenho amor, o amor daquelas pessoas que eu tenho como queridas por mim também, aquilo me apraz, né? E a minha presença ausente em algum lugar, a minha presença física pode não estar ali, né? Mas quando a pessoa fala de você, quando a pessoa se refere a você com amor, isso quer dizer que está mais do que praticado, que você está presente ali. Então, a gente não vive sozinho. Então, não existe um ser para viver sozinho, né? Deixa eu ver aqui quantas horas são, para me devagar aqui, tá, gente? Então, isso Cristo ensinou para a gente. Vive sozinho quem quer. Vive isoladamente aquela pessoa que quer se isolar, que não quer ser amada. Porque quando a gente quer ser amado, a gente se aproxima. A gente se aproxima por um diálogo presencial, por um diálogo à distância, seja com mensagem, seja com telefonema, seja como for. Então, assim, se a gente quer viver realmente o amor de Cristo, a gente não pode se sentir sozinho. Não se sinta isolado, né? Procura, de alguma forma, canalizar um amor por alguém ou por algo, né? Que vai te dar um retorno. Não existe isso de que eu vivo isoladamente. Você tem um cachorro, você tem uma planta, você tem, né? Aí já mudando de pessoas, né? Que eu estou falando, porque sempre tem alguém ali perto, né? Um filho, um pai, uma tia, um tio, aquelas pessoas que você dedica um amor imenso. Mas fora essas presenças, né? Humanas, a gente consegue sim essa implantação de amor em outras esferas da natureza. Então, nós é que temos que trabalhar isso em nós, né? Abrir o nosso coração para isso. E o que Miramês conta também que, numa dessas
dessas rogativas, né, que o soldado falou, a gente não tem uma água decente para beber, nós não temos uma comida, como você fica aqui, a nossa família está lá vivendo, né, o bom e do melhor, e nós aqui com você, que não oferece perigo nenhum, muito pelo contrário, você só fala de coisa boa, você só fala de coisas que enchem o nosso coração, como que eu posso não gostar? Como que você sobrevive aqui? Aí, João, o coração dele, assim, condoído pelos soldados, né, e fez uma oração, pedindo a Deus que, de alguma forma, achasse algo que pudesse dar um alento ao coração daqueles homens, porque eles estavam ali por causa dele. Então, se ele estava ali com Jesus porque ele estava se sentindo, ele era entre aspas, o opressor ali naquele momento, que Jesus intervisse de alguma forma em favor daquelas pessoas, né? Aí o que ele fala, aí o que acontece? Nesse momento, eu vou ler, gente, porque aqui você tem que ler para entender bem. Em seguida, Miramês narra que se sucedeu a essa rogativa. No mundo espiritual, moveu-se uma caravana, e cuja frente estava o Cristo, cordeiro em riste, apontando para João, que ainda se encontrava com os olhos semicerrados, e o seu indicador brilhava uma luz diferente. Enquanto João orava ali na esfera espiritual, se moviam várias, uma caravana de espíritos celestes, né? Entre elas, elas chefiadas por Jesus, em que Jesus apontava, né, o dedo para João, e partiu daquele ali um raio, tendo o apóstolo como fio terra, e como broca divina penetrou o solo. Então, Jesus fez com que, divinamente, João, naquele momento, virasse uma broca humana na presença de todos os soldados ali, e o corpo, não sei se o corpo ou só a perna de João, perfurou o chão rochoso, e dali saiu água, uma água pura, limpa, cristalina, e uma água que, e por encanto, as pernas do discípulo começaram a afundar na terra, e ele sentiu um líquido refrescante beijar os seus pés, calejados pés. Os dois homens, assustados e com os corações acelerados, constataram o fenômeno e o poder da fé. Ao ver o líquido cristalino escorrendo em várias direções, o primeiro impulso dos soldados foi de prová-lo. Desconheciam outro líquido igual, mesmo das famosas termas do país a quem pertenciam. Além de saciar a sede, a água também alimentava, como se fosse um repasto, um bom repasto à romana. Ajudaram pai João a sair da fonte surgida, sem palavras, e Arthur me garrei nessa palavra aqui agora, viu, gente? E estavam, assim, absurdados pelos acontecimentos, né? Então, João provou para ele, eu estou aqui, mas eu não estou sozinho. Olha a oração que eu fiz e como eu consegui saciar vocês, né? Olha o que Jesus é capaz de fazer. Olha, o ser que eu sirvo não me desamparou em momento algum quando eu vim para cá. Então, ele não se sentia sozinho ali de forma alguma, e até ele mesmo, né, na narrativa completa do livro, fala que ele se sentiu assim, anestesiado pela forma que Jesus agiu naquele momento. Então, os soldados, quando viram aquilo, eles ficaram maravilhados, tomaram a água, saciaram a sede, né, e a partir daí passaram a acreditar mais em tudo que João falava, né. Ali, como o João já era idoso, né, já estava naquela coisa toda, eu até esqueci de comentar, que eles já o chamavam, já gostavam tanto dele que chamavam de Pai João. Então, naquele momento ali, que essa água, que o corpo dele fez com que jorrasse essa água, então, assim, mais amor essas criaturas que estavam ali para feri-lo, né, mas não conseguiam fazer isso diante de tanta bondade, tanto amor, se sentiram ainda mais encantadas por aquela pessoa. E esse acontecimento chegou a Roma, e chegando esse acontecimento a Roma, aí chegou a ordem para pôr fim à vida de João. E o que as autoridades mandavam? Mandou o quê? Ele fosse queimado vivo dentro de um óleo quente. A ordem para pôr fim à vida do apóstolo chegou
que, por ordens expressas, vindas de Roma, determinara que o apóstolo deveria ser sacrificado em azeite e ebulição. Logo em seguida, os milicianos, que tinham se afeiçoado a pai João, correram à sua procura. João estava sentado, conversando com os peixes, né, falando sobre as maravilhas do mundo terrestre, falando sobre as maravilhas do mundo espiritual, com os peixes, aquilo ali, naquele encantamento total. Então, em volta dele tinha uma energia muito boa. Então, os peixes estavam ali ouvindo, os pássaros estavam ali ouvindo também. Aí, quando chegaram os soldados para dar a ele essa notícia de que ele seria fervido no azeite quente, mas quando eles chegaram, eles se depararam com o João ali naquela rogativa tão maravilhosa que eles ficaram impactados e pararam. Só que a energia do ambiente com a energia dos soldados não condiziam. Então, os peixes ameaçaram ir embora. E João controlou aquela situação, pedindo, né, aos peixes que ali continuassem ouvindo, que ele precisava terminar de falar aquilo, e que os soldados não ofereceriam a eles nenhum tipo de maldade. Então, os peixes voltaram a reunir todo o cardume ali de novo, e os soldados, né, de joelhos, ficaram ali ouvindo tudo que João tinha para falar de forma maravilhosa. Então, chegou, entretanto, o dia, os soldados, então, se dirigiram a ele, dizendo: Pai João, o Senhor nos perdoe por interrompermos os vossos exercícios espirituais, mas é uma ordem de Roma, queremos que o Senhor obedeça, para que não nos colocar em dificuldade. Seja feita a vontade de Deus. Se é preciso que eu pereça para que o Cristo cresça nos corações dos homens, estarei em paz nesse momento e levarei comigo, por onde for, a alegria de ser útil. Então, ou seja, o que era tristeza para os soldados, para João foi uma coisa muito boa, em que ele sentiu ali que ele podia estar, mais uma vez, né, provando o quanto Jesus, o quanto Deus estava com ele ali. Então, que se fosse essa vontade do povo de Roma, que ele fosse morto dessa forma, ele aceitava de bom grado. Ele só pediu aos companheiros que o deixasse fazer uma oração. Então, diante daquele caldeirão fervente, ele se ajoelhou ali e fez uma oração. Essa oração, vou tentar achar ela aqui no contexto todo, tá? Os soldados falaram para ele que: Pai João, é a contragosto que faremos isso com o Senhor. No entanto, somos obrigados a agir assim por ordem procedente de Roma. E o Senhor mesmo deve saber que é uma decisão do Império. Uma decisão do Império não aceita vacilação, pondo em jogo. Se isso acontecer, as nossas próprias vidas e as de nossas famílias serão dizimadas. Que Deus nos perdoe e que o Pai nos livre do inferno, porque a ideia não é nossa. Temos, todavia, de jogá-lo dentro desse tacho, em nome de meu mestre, como reza a Escritura que nos foi enviada. Então, eles não queriam fazer aquilo com o João, e ainda eles disseram que estavam fazendo isso em nome de Jesus. Eles iriam matar João dessa forma, porque eles estariam agindo em nome de Jesus. Aí João fala para eles: se é em nome de Jesus, eles querem me mandar para a eternidade, que o Cristo nos abençoe, para que, por se lembrarem do nome sagrado do Mestre dos Mestres, que veio a erguer a humanidade para regiões de luz. E a partir daí, ele deu a bênção aos homens que choravam muito e foi jogado, né, ali naquele caldeirão. Mas diz aqui o livro, relata bem que antes que ele fosse jogado ali, aconteceu uma coisa mágica, né, uma coisa assim, maravilhosa, em que como ele foi envolvido como se fosse, eles falam em escafandro. Escafandro é aquele negócio que os mergulhadores usam quando eles vão aprofundar-se, né, vão para as profundezas lá, marítimas e tal, que sobrevivem do tempo. Então, a espiritualidade fala que esse tipo de vestimenta chegou a ele foi lançado 7 dias dentro do azeite fervente a todo vapor, em que o mínimo de gotinha que caísse na gente, a gente estaria morto. Não, ele foi julgado ali, imerso mesmo dentro daquele caldeirão. 7 dias depois, os soldados tristes abriram uma cova para poder julgar os restos mortais não, o caldo, né, que poderia ter sobrado de João ali. E conta o livro que
mais uma vez a vitória do bem, né? Aquela vitória que às vezes a gente duvida, às vezes a gente vacila, não tem paciência para poder esperar. A gente clama, né? Vem as respostas, às vezes não é respostas que nós queremos, aí a gente vai vacilante, né? E Jesus faz a gente passar por aquela prova. Então é como se vamos nos colocar no lugar de João, caindo ali naquele caldeirão em ebulição, né? Em que tudo acontece, em que você é dilacerado de todas as formas, mas se você manter, se nós nos mantermos fiéis nos pensamentos, fiéis, né, naquilo, tudo que a gente prega, ao que acontece, nele foi no 7º dia, a gente pode ser um mês, 1 ano, 2 anos, né? Olha o que acontece. Posteriormente, quando passado o tempo estipulado pela pena, com o azeite já frio, os soldados começaram a entornar o enorme caldeirão numa sepultura em que haviam cavado para abrigar os despojos do Pai amado. Conta Miramês o seguinte: o velho companheiro de Jesus ergueu-se do fundo da imensa vasilha negra, para espanto de todos, abençoando-os novamente. Parecia chegar de uma longa excursão. Estampou-se de sua feição um sorriso sobremaneira encantador, saudando todos em nome do Cristo, sem qualquer queimadura na pele. Os homens perplexos se ajoelharam, logo em seguida, como uma nuvem, se aproximava um bando de pássaros que voaram e revoaram em torno do apóstolo do amor e cantaram em uníssono uma canção que o mestre das profecias entendeu como uma mensagem de glorificação a Deus pela vitória do bem. Gente, não tem como arrepiar assim, não lendo essas coisas, né? É uma sensação assim que, como eu gostaria de ter vivido. Não sei se eu acho que eu teria sido martirizada logo no início, né? Mas esse milagre vivido por João e as pessoas que puderam presenciar esses milagres na vida dele, assim, logicamente, deve ter sido um ensinamento enorme para a vida de cada um. Então, em momento algum, João abandonou aquele amor que ele tinha pelo Cristo. Nem estando lá na ilha, ele conviveu muito tempo com Paulo de Tarso. A única vez em que ele sucumbiu mesmo foi a época em que ele soube da morte de Paulo. Aí ele chorou e pensou: meu Deus, o que a gente faz para que a verdade permaneça, para que as palavras de Cristo continuem caminhando, né? Que a gente continue dando caminho a ela. Aí veio uma mensagem de Jesus maravilhosa para ele também, que eu vou falar aqui para vocês, porque, assim, quem conhece a história de Paulo sabe quão apóstolo verdadeiro do Cristo ele foi. Então, com a morte dele, João estando longe, pensou: acabou tudo. Tudo aquilo que foi implantado até agora, a gente não vai conseguir mais fazer. Mas a mensagem chegou claramente de Jesus para ele. Eu ainda vou achar isso aqui, vou falar para vocês verem a maravilha que é quando se tem essa conexão. A gente tem essa conexão com Jesus, a gente procura ela, mas parece que quando a gente está chegando a ela, a gente foge. É medo de encarar aquilo que é a verdade, que é a nossa verdade, né? Então, nós temos o amor pelo Cristo, mas é um amor comedido. A gente não tem um amor dado, aquele amor de imenso. Então, a gente tem um amor por ele, mas e o medo de dedicar a esse amor e perder aqueles amorzinhos que a gente vem seguindo a vida, assim, né? Pincelando as nossas vidas. Então, João, em momento algum da vida dele, ele deixou que esse amor dele vacilasse, né? Ele sabia que Jesus estava presente ali com ele o tempo inteiro. Então, após esse milagre aí ter acontecido, ele ter saído vivo, aí pronto, aí que a coisa ficou feia mesmo. Aí os próprios soldados viraram e falaram para ele: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos te tirar daqui, nós vamos raspar a sua cabeça, né? Porque nós temos medo que eles venham aqui para te matar. Então, nós vamos raspar a sua cabeça, você vai vestir umas roupas de soldado romano, e nós vamos levar você para Efésios. E foi o que foi feito, né? Ele foi embora da ilha, mas de vez em quando voltava lá para conhecer, porque ele gostava dos amigos que ele fez lá, né? Naquele local. E fora daí, ele viveu para a divulgação do evangelho, pregou em várias igrejas, em vários locais, né? E numa dessas idas dele, novamente, desse retorno dele lá para a ilha de Patmos,
é que ele teve um encontro com Jesus verdadeiro, e ali ficou bem claro que ele teria que escrever o Apocalipse. E antes disso veio um conselho, né? Que no livro tem um conselho para a vida. A notícia chegou ao imperador, que ele saiu ileso lá do caldeirão, chegou para o imperador, que ordenou, então, que eu se libertasse o apóstolo do Cristo, mas os soldados, conhecendo as artimanhas do império, temiam pela vida do bondoso ancião. Então, como se diz, eu sou muito bonzinho, ele não morreu? Nossa, ele é poderoso mesmo, então tira de lá, traz ele para cá. Tipo, coloca ele aqui que tá mais fácil da gente pôr a mão, né? Não vamos deixar ele lá mais não. Então, os soldados já conheciam as artimanhas e temia pela vida do bondoso ancião. Um gesto de amor e respeito, propuseram ao estimado doutrinador que raspasse os cabelos, e, vestindo uma farda de soldados, fosse para Éfeso. Além disso, para ficar em segurança, sugeriram que trocasse o seu nome, passando a se identificar como Pai Francisco, que é uma outra história, né? O Cristo nos ensinou como vivermos unidos, mesmo nos encontrando distantes uns dos outros, ligado pela ciência magna do amor, pois quem ama não vive isoladamente. Isso é uma palavra de João Evangelista. Então, antes de partir, os soldados, que não poderiam mais ouvir suas sábias e abençoadas palavras, pediram ao pai João que lhes deixasse seu último ensinamento, uma regra para conviver. Comovido, o santo homem meditou e lhes falou: meus filhos, dar-lhe-eis um conselho, uma regra para viver. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, e ao próximo como a vós mesmos. Aí estão as leis. Aí, então, a lei, os profetas, a vida, e o céu, e o próprio Jesus. Então, amando-se, né, uns aos outros. E ele foi para Éfeso, e lá ele continuava sendo muito amado, todos gostavam de ouvir falar, ele não era de fazer muitas palestras, aquela coisa toda, mas um dia ele teve que retornar à ilha, né, e foi dado a ele, ele viveu nitidamente ali, eles falam que, parece que, não sei qual foi o apóstolo que ditou para ele o Apocalipse, então, o Apocalipse foi todo ditado por um espírito, por Jesus, para um espírito, e desse espírito para João. É aquela ligação, né, de mediunidade que se fala. Então, o próprio Apocalipse, dizem, foi escrito, foi ditado pelo próprio Jesus, né? Então, ali, nessa viagem, fala que, certa noite em Patmos, o apóstolo ouviu a mensagem de Cristo: João, vai para Éfeso, e depois vem ter comigo, que a paz seja contigo. Naquele momento, ele sentiu que se aproximava o fim de suas atividades. E então, por breves instantes, sentiu uma certa tristeza, o apego àquela região, a seu povo e às suas igrejas. Entretanto, conta Miramês, no mesmo instante, reconheceu que nada se acaba, e que tudo é de todos, nas bênçãos do divino doador do universo. Entrou no barco sem tirar os olhos da ilha, que cada vez mais ficava distante. Mas sua viagem não transcorreu solitária. Um cardume, como nunca antes haviam visto, acompanhava a trajetória do barco. Numa demonstração de gratidão ao bondoso amigo, logo em seguida, um grande bando de aves se aproximou ao som de melodiosos cantos, recobrindo com uma sombra amiga o apóstolo valoroso. Então, foi a última viagem que ele fez à ilha. Ele foi seguido pelos peixes, pelas aves, né, que ali tinham tanto amor por ele também. E a última pregação dele, fez a última pregação. E como narra Miramês, se avolumou tanto o número de encarnados como desencarnados para ouvir e sentir a presença iluminada do grande astro do cristianismo, a última estrela apostólica a desaparecer do céu dos cristãos. E o velho apóstolo de Cristo, com quase 100 anos, irradiava de pura paz. Após a pregação, e envolto em demonstrações efusivas de respeito e de carinho, João Evangelista, agora Pai Francisco, percebeu então que o amado mestre lhe apertava as mãos para ajudá-lo a carregar a cruz ao fardo que se tornara o seu corpo combalido. Em seu caminho para casa, o espírito amigo conta que leve perfume se fazia sentir nas grandes extensões por onde Pai Francisco passava. Falanges de espíritos puros operavam entre as multidões. Então, por onde ele passava, as multidões que ali estavam, que tocavam nele, eram curados. Então, aí tem a história de um leproso que ele criou, que ele curou dessa forma, que
A gente ainda vai chegar um dia na história desse leproso, porque teve as reencarnações dele. Então, assim, como eu li tudo, eu sei do que se trata. Então, não dá para falar tudo aqui. Após, em seu caminho, as falanges de espíritos puros operavam para multidões pelo comando do Senhor, restabelecendo corpos, aliviando mentes desequilibradas e afastando espíritos imundos das criaturas sofredoras. Ouviam-se vozes abafadas agradecendo a Deus pelas curas. Então, após tudo isso aí, quando João chegou na casa dele, né, ele já cansado, ele deitou-se, ainda acompanhado pela caravana celestial, deitou o corpo cansado no leito, e logo após se viu em pé, ao lado do velho corpo, ou seja, ele começou o seu processo de desencarnação. Então, nós aqui, nós conhecemos, nós sabemos que quando isso está acontecendo, né, o desencarne, os espíritos vêm para poder tirar as pessoas, né, que estão ali do nosso, traz espíritos para fazer com que a gente aceite. No caso dele, não. Ele mesmo trabalhou o desencarne dele, ele mesmo se fez o seu processo de desencarne. E nesse processo, gente, e sem precisar da ajuda dos necessários espirituais, logo conseguiu se libertar do fardo físico. O seu retorno à casa espiritual foi recebido com afeto e salvas de palmas, numa homenagem ao grande trabalho de João Evangelista fizeram em nome do amor de Cristo. Foi então abraçado por seus pais na terra, Salomé e Zebedeu, por Maria e por Paulo. E quando se deparou com Jesus, quis se ajoelhar, mas não conseguiu. Paulo tomou-o em seus braços e seguiu Jesus, que parecia um sol, com um cortejo de estrelas rumo ao infinito. Tempos depois, João Evangelista reencarnou na figura de Francisco de Assis. Então, assim, a gente termina essa história de João aqui para começar outra história maravilhosa, que é a história de Francisco de Assis. Então, gente, essa história de João é que nos remete, né, ao amor, àquela verdade que a gente quer viver e não consegue, por sermos tão falíveis, né, na trajetória que a gente programa com Cristo. Nós somos egoístas, nós somos mentirosos, nós somos, como se diz, vou usar, né, no pejorativo aqui mesmo, né, nós somos, nós gostamos de fazer barganha. Então, vamos tentar, nesse momento, né, pensar que nós somos um apóstolo, e o apóstolo João. Vamos dedicar um amor a Cristo para que as pessoas que estão ao nosso redor, né, para que as pessoas com quem a gente convive, possa tentar, através da nossa forma de viver esse amor, de expressar esse amor pelas pessoas, né, que o livro dos Espíritos tem também ali a lei, né, do amor, em que se fala que, vou fazer a leitura aqui bem rápida, para a gente não ultrapassar demais o tempo, porque eu costumo ultrapassar bem o tempo, mas a lei de amor, ela é bem clara, como diz, caridade e amor ao próximo. Disse Jesus também, amai mesmo amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor por vossos, a pergunta, né? O amor por vossos inimigos não é contrário às vossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Aí o espírito responde, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio, tornamos-nos superiores a eles, pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Então, se a gente quer estar acima de todos aqueles nossos algozes, de todos aqueles, não devemos agir como ele. Vamos tratá-lo com amor, né? Não vamos vingança por vingança, nem olho por olho, dente por dente. Então, vamos trabalhar esse amor em nós, vamos trabalhar essa paciência, esse controle emocional em nós, para que a gente não se perca no que a gente tenta viver. Então, o amor, hoje a gente não consegue ele nessa forma, como se eu vou falar, nessa forma direta. Então, vamos gradativamente, né? Vamos se aproximando aos poucos, em casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, com os irmãos, né? Então, assim, o fato de eu fazer uma comida, às vezes, que agrada a minha filha, eu sinto, às vezes, que é uma forma de amor, né? Ah, eu não estou com preguiça,
essa semana foi uma semana que eu tive que entregar muito amor. Porque, assim, eu passei por várias coisas que talvez se eu não tivesse lido metade do que eu já tinha lido anteriormente, li agora, meu Deus, eu tinha dado uns gritos por aí, você entendeu? Mas não, eu falei, não, esse karma é meu, esse karma não, né? Essa luta é minha. Então, vou vivenciá-la com amor, eu troquei essa menina de escola e foi um tormento, porque ela não adaptou numa escola e eu tive que correr atrás de outra, e foi uma loucura muito grande, aquela coisa assim. Mas era minha essa tarefa, né? Aí eu me coloquei no lugar de mãe, eu falei, poxa vida, eu não tenho que deixar ela se virar, né? A escolha de tirá-la de uma escola e colocar em outra, a escolha foi minha, né? Não foi uma escolha dela. Então, eu tenho que ter o amor de fazer com que ela se adapte à outra. Então, essas coisas todas fazem com que a gente pense assim, eu amo sim, né? Porque eu saí na chuva, andei debaixo de chuva, fui numa escola, fui na outra, comecei a pedir, pelo amor de Deus, até conseguir encaixar naquilo que a gente consegue fazer. Então, assim, isso eu estou falando da minha casa, no trabalho é a mesma coisa, né? Então, assim, é o tempo inteiro a gente vivenciando situações que, se o amor não tiver, se a gente não pensar com amor, a gente faz muita bobagem, a gente cria muita inimizade, e a gente deixa muita coisa boa para trás. Aí nós estamos dando um exemplo completamente errado daquilo que a gente vem aqui falar nos domingos, que a gente participa das palestras. Então, a mensagem que eu deixo hoje, tem uma mensagem linda aqui do Raul Teixeira, que eu não vou ler, porque é um texto grande, mas depois eu vou salvá-la, Edeni, passar para você, que fala sobre o amor. Então, a gente não pode deixar isso morrer, né? Não vamos deixar morrer isso aos poucos, não. Não custa nada você lavar uma vasilha para a Zilda, Edeni, limpar às vezes, né? Assim, os cachorros fizeram sujeira. É por amor. Vai lá, faça isso, né? A Marli eu não falo. Porque a Marli, ela fica quietinha aí no canto dela, mas assim, a gente vê as práticas, né? Não é nítida, às vezes ninguém sabe, mas assim, quem convive com ela sabe que, lógico, não é perfeita, mas ela tem muito essa vivência do amor. E eu tenho aprendido muita coisa. É bom a gente estar nesse convívio aqui, que a gente aprende muita coisa com essas pessoas. Então, estou falando dela porque ela foi uma pessoa que me ensinou, assim, nitidamente, o que é você se doar. E a doar pelas pessoas é um ato de amor. Você não está se rebaixando. Se a pessoa acha que ela é melhor que você porque você a ama e está se doando por ela, já não é problema seu, é problema dela com ela e com Deus, né? Então, essa é a mensagem de João. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês e para mim também. Vamos amar mais. Vamos amar de verdade, tá? Então, e assim eu encerro, Ademir, né? Esse vídeo, pelo carinho de sempre, tá? E as pessoas que aqui comigo tiveram. Grande abraço a todos, grande beijo para vocês, e a oração é sua, tá? Nossa gratidão, Selma, perfeitas reflexões. Deus abençoe. O que nós temos que pedir, falar com Deus mesmo, é só gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade que a gente tem de ter pessoas tão maravilhosas que estão estudando, estão buscando, estão nos auxiliando, estão pegando na nossa mão e nos puxando. E quando a gente faz essas reflexões também, nós também somos puxados, então é muito bom. Gratidão, Deus, gratidão, Jesus, gratidão a todos vocês que estão participando conosco sempre. Que Deus possa estar abençoando a cada uma das pessoas que está no coração de cada um. Cada um possa sentir esse amor de Jesus e de Deus. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Amém. Gratidão, Selma. Que assim seja. Grande abraço, gente, para todos vocês.